Caros alunos, bem-vindos. Agora vamos ter mais uma aula, dessa vez de novo no formato de entrevista. Mas dessa vez eu vou mudar um pouco a coisa. Eu também vou aprender. Por quê? Eu ouvi falar desses dois meninos, o Gabriel e o Evandro, e eu chamei eles aqui. Porque eles conseguiram uma coisa muito legal. E eu quero tentar mostrar para vocês como eles conseguiram e quero saber como eles conseguiram para entender como é que se faz isso. O que eles conseguiram? Eles vão fazer estágio numa empresa que acho que todo mundo gostaria de fazer. Por quê? Está na moda. Um tal de Facebook. Alguém conhece? É. E eles vão fazer um estágio no Facebook. Não basta ser no Facebook. Tem que ser no Facebook e em Londres. Então, vamos pedir um pouco para eles primeiro se apresentarem e depois contar um pouco dessa história. Gabriel. Eu sou estudante de Ciência da Computação, agora eu estou no segundo ano, e essa experiência de tentar conseguir um estágio no Facebook aconteceu no semestre passado, e foi uma surpresa muito grande, assim, para mim. Legal. Evandro? Bem, eu sou do mesmo ano que ele, então eu também estou no segundo ano. E, bem, foi uma surpresa também, mas, bem, a gente se esforçou muito, então... Vai além de se esforçar. Como é que se consegue um estágio no Facebook e no exterior? O que vocês fizeram? Foram procurar no Google? Chegaram para... Oi, mãe, você conhece alguém no Facebook? Como é que vocês fizeram isso? Contem um pouco mais. Então, inicialmente, o contato foi do Facebook com a universidade. Então, a gente teve uma palestra do Facebook e eu não fui na palestra, mas muitos colegas meus, eles compareceram nessa palestra e eles divulgaram o processo seletivo. Então, eles se inscreveram e aí acho que eu fui bastante influenciado, então eu fui e pensei, eu posso tentar também. E eu me inscrevi para tentar conseguir o estágio. Mas esse processo, ele é aberto ou era só fechado para a universidade de vocês? Não, na verdade, era aberto para qualquer estudante da América Latina esse processo. Qualquer um da América Latina. Sim, qualquer que um. inclui o Brasil inteiro. Legal, vamos lá. Então, qualquer universidade, aí a gente só se inscreveu, não tinha nenhum pré-requisito, assim, bastava ser estudante da área. Tá bom, o pré-requisito era ser estudante da área de computação, mas eu imagino que não é chegar lá assim, olha, eu sou estudante da área de computação, quero trabalhar no Facebook, me contratem. Não é bem assim. Deve ter alguma coisa para fazer. Como é que é isso? Me contem um pouquinho. Então, inicialmente, eles são um site, você só se inscreve, você manda seu currículo, preenche os formulários, e aí, no começo, eles têm uma pré-seleção dos currículos, e aí começa a fase das entrevistas. Ok. A pré-seleção do currículo, imagino que seja muita coisa, que vocês eram estudantes de segundo ano. É. Não fui reprovado. Talvez. Que mais? Eu acho que o que conta bastante é que eles não vão olhar só para sua formação, mas também o que você faz extra-academicamente. Então, uma coisa que eles levam bastante em consideração é o que você faz fora da universidade também. Seus projetos, se você participa de algum grupo de extensão, o que você leva além da universidade, o que você apenas, não só no estudo, né, mas o que você faz depois para aplicar também. Vocês são bem novos. O que vocês faziam além da universidade? Contem um pouco pra gente, a gente quer dar chance para os outros poderem fazer isso também. Na época, nós só tínhamos, a gente estava no segundo, a verdade foi semestre passado, a gente estava no segundo ano, e nós só tínhamos, basicamente, a gente participou de alguns hackathons, que eram da USP, na verdade. Acho que é bom explicar o que é um hackathon. Hackathon é uma espécie de maratona de programação, onde os alunos se reúnem durante um período pré-determinado, grande, de 6 a 24 horas, para tentar resolver algum problema específico, programando entre eles. Vamos lá. E acho que o hackathon contou bastante, né? E, além disso, a gente participou de vários projetos, tinha os grupos de extensão da nossa universidade, a gente participou da Olimpíada Brasileira de Informática, então... OB é uma outra coisa interessante. Para estudantes de ensino médio e primeiro ano de faculdade, eles podem participar da OB, Olimpíada Brasileira de Informática, que é uma coisa organizada pela Sociedade Brasileira de Computação, que eu já citei em outra aula. Eu acho que eram só esses fatores, a gente não tinha experiência de estágios anteriores, então era mais essa parte acadêmica. E vamos lá, vocês chegaram, colocaram o nome, disseram que vocês tinham isso, eles disseram, vocês são contratados? A primeira etapa foi, vamos se inscrever, então depois disso a gente recebeu um e-mail, né? Parabéns, você foi selecionado. Então vamos seguir o próximo passo, que é marcar uma entrevista. O processo em si foram 2 entrevistas, então
elas eram ligeiramente diferentes, mas não tinha muita diferença. Então, depois da seleção com o currículo, que é a primeira filtragem, né? A gente fez a entrevista. Mas duas. Vamos Duas contar a primeira. entrevistas. Então, a primeira entrevista, né? É que as duas entrevistas são bem parecidas, assim. São bem parecidas. No meu caso, foram basicamente a mesma, assim. Mas Tipo, conta um o pouco. mesmo formato. Estou ficando cada vez mais curioso com isso. Eu posso contar que a minha entrevista, assim, de maneira geral, a entrevista o começo ele pede para você se apresentar. É tudo em inglês, né? É tudo em inglês com o engenheiro de software de lá. Então peraí. Primeira coisa, é tudo em inglês e a pessoa do outro lado é por Skype? Como é que funciona isso? A gente usou uma plataforma deles mesmo. Certo. E a pessoa lá não fala português? Não fala. É tudo em inglês mesmo. Tudo em inglês. Então é bem importante falar bem inglês. Sim. Tá. Uma pronúncia boa. Só reforçando, hoje, para trabalhar com computação, falar inglês é essencial. Então vamos lá, continua. Então, aí no começo ele pedia para você se apresentar, você se introduzir, contar algumas experiências prévias que você tinha. Então a gente falou um pouco sobre hackathons e tudo que a gente falou antes. E depois eram algumas perguntas de programação e no fim você podia fazer algumas perguntas. Aí no caso você faz perguntas para ele para tirar dúvidas sobre a empresa, estágios e tudo mais. Tá, então vamos ser um pouco mais específicos. Como é que eram as perguntas de programação? Era tipo, você sabe programar? Qual é a sua linguagem favorita? Ou era um pouquinho mais... Não, acho que as perguntas são como desafios. Então, eles vão introduzir um problema que você tem que solucionar com computação, de alguma forma algorítmica. Então, eu posso dar o exemplo do meu problema. Por favor. Então, ele descrevia que... imagina um gráfico de barras e considera que isso seria o relevo de alguma superfície. E aí você fala assim, vai chover nesse gráfico de barras. Então, após chover, qual que vai ser o volume de água acumulado, considerando o relevo que o gráfico forma? E aí você pensa, isso é uma coisa muito abstrata, né? Mas a questão é como que você faz para traduzir isso para um problema de computação que você vai resolver com um programa, né? E é muito interessante porque na entrevista você começa da solução mais trivial, que a gente chama de brute force, você tenta todos os casos. E o entrevistador, ele vai te guiando para poder fazer uma solução um pouco melhor. Então você começa numa solução ruim e ele vai perguntar para você, como que a gente pode melhorar isso? Então você vai sair de um algoritmo que é lerdo para um algoritmo que é rápido. E esse processo, ele vai sempre auxiliando você, como que você vai fazendo para resolver o problema. E o seu problema qual foi? Depende, tô falando as duas entrevistas. Do primeiro? Bem, no primeiro é até que um problema clássico, era mais simples que esse. Você tinha um vetor com de inteiros e ele te dava um valor, que era uma soma, e você tinha que achar dois valores desse vetor que dava essa soma. E aí, como eu já tinha resolvido esse problema, porque eu treino bastante para entrevista... Opa, treinou para entrevista. Vocês não contaram isso. Você também treinou para entrevista? É verdade. Peraí, como assim? Vocês não contam isso? Eu cheguei, passei na entrevista e tô tudo certo. Não, tem que treinar para entrevista. Sim, é a parte mais importante, na minha opinião. Tá. Quase esquecemos disso, mas vamos lá. A questão é que se você tem maior conhecimento sobre os problemas que podem cair, você está mais preparado. Então... pelo menos eu e o Evandro, nós tínhamos participado de uma disciplina, a gente estava fazendo uma disciplina que é sobre resolver problemas de computação. Então, nas aulas a gente tinha uma seleção de problemas, eles davam uma descrição de um probleminha que você tinha que resolver com algoritmos, estruturas de dados, envolvia matemática. E então isso já foi um preparo muito, muito bom pra gente. E além disso, eu acho que o Evandro também, praticamos bastante em plataformas online que são focadas exatamente para treinar para entrevistas. Opa, começamos a chegar na coisa. Participaram de Olimpíada, participaram de Hackathon, usam plataformas. Falem um pouco dessas plataformas. Imagino que são plataformas em inglês, aonde... Como é que vocês acham, por exemplo? Eu quero achar uma plataforma dessa. Quais são as palavras-chave que você busca? Acho que, pelo menos como eu busquei, eu sei, você... que elas são muito, esses problemas que tem são muito parecidos com os problemas de Olimpíada e são problemas bem padrões, assim.
E aí acho que se você quiser achar uma plataforma dessa, você podia pesquisar no Google Software Engineering Interview Questions. É que você pesquisa em inglês porque você quer achar em inglês. Sim, e de novo, sempre em inglês que vai ter muito mais material. Então, ótimo. Então não foi aquela coisa que chegamos, olha, vocês são legais, estão contratados. Não é mágica, né? A gente tem que se preparar bastante, porque é uma questão de prática, né? E eu tô com uma curiosidade. Vocês estão falando que foram lá, teve a entrevista, mas a entrevista, vocês programavam, era pseudocódigo, falavam, como é que era isso? A entrevista em si? Era bem livre. Assim, eles não deixam específico assim, você tem que programar nessa linguagem, então você pode escolher uma linguagem e dependendo do entrevistador, ele até permite que seja em pseudocódigo. Por exemplo, na minha primeira entrevista, ele falou, você pode fazer um pseudocódigo, não tem problema. Mas eu, pessoalmente, optei por fazer em uma linguagem que eu tenho mais domínio, então... Que seria? C++. C++. Eu acho que isso aí, conforme o entrevistador, é um ponto positivo. Sim. Não, eu quero fazer a coisa em Python. Ele, C++, vamos. Tá. Mas eu acho que se você conseguir resolver em Python, acho que a linguagem assim, não é a parte importante, mesmo que em Python seja uma linguagem bem simples. Assim. Mas a gente sabe que dominar bem C++ é uma coisa difícil para computação. Nesse sentido, eu acho que pode ser uma coisa que seja mais valorizada. Por quê? C++ é uma linguagem mais difícil. Nesse sentido. Acho que sim. É que o mais comum assim, das pessoas resolverem esse tipo de problema são em C++ e C++ e Java. C++, já começou assim a parte em inglês. Então é isso, e aí vocês resolvem, não resolvem, olhem, vão discutindo. É como se fosse uma programação entre duas pessoas que vão indo e é muito legal isso. Então teve isso, então vamos só voltando. Primeiro um questionário básico, que vocês respondem, falam que vocês gostam de coisas, que vocês têm um interesse maior do que só o curso. Chega a primeira entrevista, que é uma entrevista com código. Uma segunda entrevista, que também é com problemas com código. E aí? E acabou. E acabou. Foram 2 entrevistas e depois tem a oferta. Aí, oferta. Oferta quer dizer, olha, você vai vir trabalhar aqui em Londres? Eles primeiro fazem uma ligação para você e depois é uma oferta, tem todo um contrato e você tem que ler e assinar. Mas é basicamente isso, é uma oferta que eles falam sobre o sponsorship do Visa. Então eles até ajudam a conseguir visto de trabalho para trabalhar lá. Sim, esses aí foram os pontos essenciais do porque a gente se inscreveu nesse site específico no exterior, por causa do sponsorship. Tá. Eu acho que é muito legal isso. Eu ouvi muito pouco falar de fazer estágio no exterior. E isso porque eu dou aula há 20 anos. Então foi por isso que eu queria trazer vocês para contar um pouco dessa experiência, para conseguir mostrar que sim, é possível. E não é porque vocês eram estudantes da Universidade X ou porque vocês tinham alguma coisa. Era um processo aberto para toda a América Latina. Uhum. Só que não é um processo que você chega e fala assim, olha, eu mereço ser contratado. Não. Como eu falei já em algumas aulas, show me the code. Me mostre o código. Eu quero ver o código funcionando. E é importante vocês conseguirem fazer isso. Então, acho que é muito legal. E qual que é a expectativa de vocês? Que está chegando agora, vai ser o ano que vem. E aí? Bem, primeiro, acho que a expectativa principal é que eu espero muito aprender com os engenheiros de software de lá, tanto tecnicamente quanto culturalmente, afinal, vão ter engenheiros de todo lugar do mundo. E também por trabalhar numa empresa tão grande e afinal, o Facebook tem 1 bilhão de usuários, mais de 1 bilhão de usuários. Então, acho que o que eu for fazer lá, mesmo que seja muito pequeno, vai ter um grande impacto. Mas acho que o principal mesmo que eu estou com uma expectativa é de como é programar no dia a dia lá. Porque eu imagino que mesmo o problema mais simples que eu for tentar resolver, acho que você tem que pensar muito nessa solução, porque é uma solução que vai ter uma escala de ordem de grandeza muito grande. Então, tem que ser uma solução muito bem pensada. Não vai ser uma programação normal que a gente vê no dia a dia. Legal. Gabriel? Eu acho que, além disso, eu queria descobrir se a área que eu vou atuar lá é o que eu quero, né? Porque eu acho que é uma questão que muita gente pensa, eu estou estudando e depois da faculdade, o que eu vou fazer? E para computação, pelo menos, existem várias áreas que você pode seguir. E então, como que eu vou sair daqui e eu já sei que eu quero fazer engenharia de software?
E eu acho que o estágio é uma oportunidade para você testar isso, né? Então, ainda mais no Facebook, onde você vai poder trabalhar com uma ferramenta, um software, um produto que atinge milhões de pessoas, então é uma coisa mais complexa, vai exigir mais de você como engenheiro de software. E então acho que é isso que eu queria saber, se é uma área que eu gosto, se, o que eu quero aprender, se é isso que eu quero trabalhar. É isso. Mas acho que é muito legal, mas o que eu queria deixar como mensagem de hoje é que é possível. Talvez não seja fácil. Vocês se esforçaram. Não foi aquele negócio. Cheguei lá, preenchi o formulário, fiz 2 entrevistas e passei. Se eu fosse se fosse dar alguma dica assim, Por favor. deixar alguma coisa muito clara, é que, por exemplo, a minha entrevista, pelo menos, não foi nada perfeita, não foi, tipo, por exemplo, na minha introdução, eu falei muito bonitinho. Não, eu ainda cometi erros, eu falei coisas erradas, falei coisas que eu me arrependi. Na hora de resolver os problemas, eu cometi erros que resolvendo problemas, cometi erros, sabe, simples, que não era para ter cometido. Então, acho que eu deixei isso bem claro e que mesmo se você acha que você não vai passar nessas entrevistas, eu acho que vale muito a pena você se inscrever, porque no pior dos casos, você vai ter treinado o seu inglês, você vai ter resolvido um monte de problemas, você vai ter conversado com um engenheiro de software do exterior. Então, acho que só tem a ganhar participar do processo seletivo. Legal. Você, Gabriel? Eu concordo com o Evandro. E eu acho que é uma experiência que não vai prejudicar você, né? Receber um não faz parte, mas o que você vai ganhar com isso é muito maior. É uma experiência que vai te ajudar muito no futuro. Muito legal isso, que o não já está garantido. Não precisa fazer nada pelo não. Mas se tentarmos, quem sabe a gente consegue um sim. E com um sim, quem sabe a gente consegue fazer um estágio no Facebook em Londres, que vai ser muito legal. Muito obrigado e até a próxima.